consciência, do inconsciente, da relação do ego com esses complexos, e conectando agora só um pouco mais com a questão mediúnica, né, que passa também por isso, porque é uma potência nossa de interação com a vida, e essa mediunidade ela também vai ser muito importante na compreensão de como essa energia circula no sistema aí da alma, na anatomia da alma, entre todo esse mapa de alma que a gente foi desenhando ao longo do nosso seminário. O André Luiz, ele tem na sua obra Um Mundo Maior, ele conta um caso, um pequeno caso lá, bem profundo em termos psicológicos, que ele conta a história que ele chega em uma reunião, né, com um orientador espiritual, e nessa reunião tinha cerca de 10 médicos nessa reunião. Ele estava no plano ali com a condição de espírito desencarnado, e ele chega para fazer o estudo dele, para analisar. E o mentor fala para ele: você vai só observar, não se envolva, não se conecte com ninguém que está aqui, não vai passar nenhuma mensagem, porque a reunião já está toda organizada para atendimento, então o seu trabalho aqui é observação. Então ele ficou observando, ele foi narrando os fatos que ele estava observando nessa obra muito maior a respeito dessa reunião. E ele viu que chegou àquela reunião, que tinha essa quantidade específica de médicos, um médico, um espírito de um médico, e que ele tinha a intenção de fazer uma psicografia, né? Ele queria trazer uma mensagem. Então o médico avaliou, e o André Luiz, olhando aquilo, ele tinha sido uma pessoa muito erudita, né, muito acadêmico, tinha feito muitos estudos, e para que ele pudesse trazer a psicografia, para que ele colocasse a identidade dele na psicografia, teria que ser alguém também com esse tipo de experiência, aos complexos, né? Começa aí a afinidade. Aí ele olhou para ver, né, para analisar espiritualmente quem tinha essa aura, essa afinidade, porque ele podia passar as ideias, porque é como um teclado que está faltando letras ali, né? Ele ia digitar aquelas letras, mas não estava completo. Então ele já descarta 2 médios de imediato. Uma senhora que estava pensando na faxina já da casa, ela estava tomada por essa realidade internamente, ou seja, ela estava de corpo presente na reunião, mas em espírito ela estava presa nas preocupações dela. Ou seja, ela não dava nenhum campo de sintonia para o espírito. E fora que a psique também dela parecia não ter o preparo no nível acadêmico e cultural que o espírito precisava para poder transmitir a mensagem. E tinha um outro, né, a figura de um homem lá, que não entra muito em detalhe, mas que também por algum motivo especial, se não me engano, ele estava preocupado com a sessão do cinema que ele havia perdido. Então estava chateado por isso e tal, e também não estava na reunião deles espirituais. E sobraram 8 médicos. E o espírito foi analisar, e todos eles, em algum nível, não tinham essa cultura que ele precisava para dar a identidade dele na mensagem. Ou seja, a mediunidade ela passa pelo inconsciente, passa pelas essas experiências reencarnatórias, e quanto mais eu me aprofundo em termos de conhecimento na vida e nas minhas emoções, melhor instrumento eu vou ser. Então esse inconsciente que a gente estudou durante todo o seminário, ele vai ter uma influência no exercício da mediunidade. Ele vai me permitir fazer determinadas atividades mediúnicas, ainda que nessa existência não tenha essa cultura suficiente. O Chico está aí para provar, de volta a provar, né? Na época de Allan Kardec, a gente já é constatado que havia um médico que não sabiam nem ler nem escrever, mas que psicografavam. Por quê? Porque estava no inconsciente. Essa realidade é do inconsciente profundo. E é uma conquista. Então não se faz por mágica, a mediunidade ela não acontece por mágica. Então se pensarmos, a gente vai avançar nessa ideia em termos de sombra, pensando em termos de cura, a nossa sombra ela vai nos conectar à sombra dos espíritos. E a sombra desses espíritos vai nos atravessar, ela vai se conectar a nós, e isso vai gerar também um processo de cura, desvitalizando esses núcleos de energia que habitam na nossa personalidade através dessa psicofonia. E não só o médium psicofônico, mas também o dirigente, quando vibra para a sombra que está ali, o médium de vibração também que se encontra na reunião, ele usa a técnica de visualização, e quando ele emite aquela energia para o espírito, ele também está iluminando a própria realidade psíquica, curando essa realidade. É como se
de repente entrasse alguém doente aqui nesse salão, atravessasse aquela porta e parasse ali no meio. E, por algum motivo, eu me desloco até aqui com uma luz de cura, ali para poder ajudar aquela pessoa, e quando eu acendo a luz, inevitavelmente ela vai alcançar vocês também, que estão dentro do inconsciente, olha. Então a oração é isso, é um sol que irradia. Então se eu estou curando um doente ali no meio e acendo a luz, eu não tenho como segurar essa luz para ela não alcançar vocês. No mínimo vocês vão ver a luz. Então quando eu faço a doutrinação, que eu tenho técnico, mais um diálogo com os espíritos sofredores, na psicofonia, na psicografia, é também um processo criativo curador. Porque a água que me atravessa, ela leva também as minhas sujidades e vai gerando um processo de harmonização interior. Porque os meus complexos se conectam com os complexos dessas entidades. As imagens que são formadas, os núcleos, lembra que o André Luiz falou que a imagem é muito importante para a formação da energia mental. Então, quando os médicos psicofônicos entendem bem isso, quando você faz o transe, parece que a história vai passando na sua cabeça. Você vai captando os pensamentos do espírito e o que ele está contando está passando ali também dentro de você. E aquilo ali também está levando a tua história, porque a história dele constela a tua história. Então, à medida que isso te toca, também te cura. E é justamente por isso que muitas vezes pessoas que poderiam ter transtornos severos, problemas de todos os níveis, que se dedicaram à vida de trabalho para a mediunidade, evitam doenças que eram kármicas e que poderiam ser expiações e são suavizadas através desse processo. Então, essa influência entre o inconsciente e a mediunidade, ela é direta. A mediunidade acontece através desse processo do inconsciente. Então, esse médico olha para aquelas criaturas que estavam ali naquela sala e ele percebe que, de alguma forma, não havia uma afinidade cultural e intelectual plena para que ele pudesse assinar a mensagem e dizer: ó, esse aí é o médico X que deu a mensagem. Ele, no meio daquelas pessoas, ele identifica uma senhora que havia se dedicado durante toda uma vida à questão mediúnica, e naquela doação dela, ela se dedicando todo aquele processo, ela havia conquistado valores morais significativos que sintonizavam com ele, mas ela não havia desenvolvido essa parte mais intelectual e acadêmica. Ele falou: mesmo assim eu vou passar a psicografia dentro da riqueza intelectual dela, né, ou dessa desnutrição intelectual que ela vive. Mas aí o Espírito perguntou: mas vai dar problema, porque as pessoas vão achar que ela vai estar mexicando, ou que vai ser um animismo, porque não parece você falando ali. Aí ele falou: mas de certa forma o conteúdo da mensagem é o que importa, né? Dentro da simplicidade eu vou passar essa mensagem que precisa ser passada, e também vai ser um treinamento para ela para receber as críticas, para que ela possa também treinar esse lado dela de aceitação, do exercício da mediunidade dela, e eu vou optar em mandar essa mensagem através dela. E ele faz essa escolha, era a médium mais afim. Aí entra um processo muito importante, porque quando ele se aproxima dela, para que o espírito possa passar uma comunicação, ele precisa irradiar, ele vai conectar, ele vai irradiar uma energia para gerar essa sintonia e fazer o trânsito. É como se uma lâmpada se acendesse junto a ela, cujos raios centrais são direcionados a ela, e ela já começou a sentir no psiquismo aquela vibração que alguém havia entrado no campo espiritual da mediunidade dela para passar a mensagem. Só que quando o espírito do médico faz isso, tinha mais 9 pessoas ali do lado. E como toda lâmpada que se acende não alcançou só ela, ele emitiu uma vibração que caiu sobre a reunião. Então ela sentiu o impulso de psicografar, só que as outras pessoas do lado começaram a passar por um processo de animismo, porque a energia do espírito constelou os complexos das pessoas. Então foi muito interessante que ele foi analisando cada caso os complexos que estavam sendo constelados ali naquela reunião. Aí, quando ele se conectou com ela para começar a psicografar, um dos médicos lembrou de imediato, veio a memória dele de uma enfermeira que era no hospital. Aí do nada ela evocou aquela memória. Aí ele lembrou, aquela memória ficou, mas porque a energia do médico, que não era direcionada para ele, encostou na psique dele e desencadeou aqui. Como ele era sensível, fez o mesmo. Então o toque da energia regurgitou uma informação que era dele.
Então ele lembrou, ficou de certa forma uma organização, porque ele foi só invadido por uma memória real que ele teve. Eu acho que ele admirou a enfermeira por algum nível, ficou algum nível de emoção, aquilo estava mais na subconsciência, numa camada mais superficial da consciência, encostou naquela memória e constelou, como a gente fala na psicologia analítica, né? O complexo pulou para a consciência imagética, na lembrança, cheia de imagens da lembrança do contato com o enfermeiro. E os espíritos ficavam olhando aquilo, então abre-se uma tela e aquilo não é mediúnico. Ele sofreu só uma influência, está ali, aquela realidade da alma. E de repente, a outra pessoa também, que é um sol, né? Ele irradia, aquela luz vai bater em todos, e quando aquela luz alcança a outra médium que está do outro lado, ela tem uma lembrança de um santo, né? Se não me engano, Vicente Paulo, algo assim, ele traz o nome desse santo, e ela começou a lembrar disso, vê a imagem desse santo na cabeça dela. E ela ficou lembrando disso, teve um bem-estar com a energia irradiada que não era para ela, no sentido direto da mediunidade, mas veio de imediato a memória que constelou a imagem, o ânimos dela, na imagem do santo. Mas você veja que a imagem está sendo irradiada desse espírito que é ligado à cura, à medicina, então vai tocar no inconsciente a partir desse lugar. A outra pessoa que estava ali também no mesmo momento de imediato, teve um impulso imediato, um desejo imediato de fazer algum tipo de doação, de servir, de fazer alguma coisa. Ela falou, nossa, amanhã eu acho que eu vou fazer um trabalho. Então ela teve uma ideia que na realidade ela estava recebendo a vibração do espírito e ela quis de alguma forma fazer algum trabalho de caridade, de doação, simplesmente por receber a vibração do espírito que estava ali presente. Constelou-se aquela ideia internamente ali. E quantas vezes a gente não sente isso, né? Às vezes a gente está no centro daquela empolgação, não, vou trabalhar a minha vida inteira, sai da porta, acaba, né? Assim, é a presença de quem realmente faz, né? Então a gente sente uma empolgação, aquele negócio, não, eu vou fazer esse trabalho, vou me dedicar, e na primeira sentada na frente da TV, não, deixa para amanhã. Aí a gente não quer fazer, porque essa é a vibração que nos conecta. Uma outra pessoa também teve um outro médium, teve um impulso também de fazer um outro tipo de trabalho, um desejo. Ele usa essa palavra, surge um desejo. A pessoa tem um impulso, um desejo. Aí ele fala, esse mesmo fenômeno que está acontecendo nessa reunião é o fenômeno que ocorre com os psicanalistas no atendimento de psicoterapia. Ele coloca esse termo no mundo maior, que nós chamamos de transferência e contra-transferência. Os psicanalistas, os analistas junguianos, os psicólogos de base do inconsciente que usam esse termo técnico da transferência e da contra-transferência para entender esse fenômeno. Ou seja, um encarnado, ele também transmite energia para mim que vai ativar um lado meu. E geralmente é um lado, e observe, quando ele toca, a energia dele toca no primeiro médium, ele lembra de uma enfermeira. Ou seja, está na mesma rede de associação da energia do espírito. A energia de um médico fez ele lembrar de uma ânima ou de uma energia feminina de uma enfermeira. Lembra que eu tinha falado das associações da energia? Ou seja, está no mesmo tema. Tem a imagem do curador ali, da doação. Então ele foi despertando temas nas pessoas pela vibração dele que tem a ver com aquela energia que ele está irradiando. Ou seja, caridade, cura, imagens de enfermeira, de pessoas santas. Então foi constelando aqueles temas dentro da pessoa. Então, por exemplo, quando você vai fazer um atendimento em consultório, o psicólogo usa muito isso através das emoções dele para poder tratar. A gente começar a ver a pessoa não necessariamente pelo discurso que escapa pela boca, mas pelos desejos que a gente sente de atuar com o paciente. Hoje eu estou com preguiça de atender esse paciente. Hoje eu vou cobrar tanto de fulano. Nossa, hoje esse paciente eu estou sem paciência com ele. Isso é dessa energia. Vai mexendo. Então nesse lugar, muitas vezes você vai olhar, hoje eu acho que eu não vou atender essa pessoa não. Vou dizer que estou ocupado, não quero. Então você começa a atuar a partir desse lugar. E você vai ver o drama dela, a rejeição. Está lá, a energia está lá. E você está sendo atravessado e se identificando com isso. Então, quando o psicólogo, o psicanalista sente aquilo, ele vai olhar o desejo. Por que eu estou com desejo de falar, ou de fazer, ou de atuar a partir desse lugar? Aí não faz.
bom psicólogo, e fica lá caladinho e vai olhar, esse deve ser o tema da pessoa, mas pelo que ele sente, ele entende a pessoa, porque se ele atuar a partir daquele lugar, ele pode estar retraumatizando a pessoa. Então você tem casos de abuso, casos de todas as ordens. Então você pode ser abusivo, você pode ser rejeitador, você pode falar de uma fala de um lugar de poder, de um lugar de controle. Então a pessoa vai ativar o tema dela em você. E na reunião mediúnica não é diferente. Então muitas vezes o que a espiritualidade orienta? É como nós vivemos em um mar de complexos, eles sugerem a meditação. Então quando o médium psicofônico ele vai fazer um transe, a postura meditativa é excelente para observar isso. Eu já passei por isso uma vez, estava numa reunião mediúnica do lado do médium psicógrafo, ela começou a psicografar, eu parecia que psicografar não tinha ninguém, só que parecia que o espírito estava comigo, era aquela sensação, um sentimento, parecia que tem alguém ali, mas não, estava recebendo uma vibração e ela já estava escrevendo a carta. Só que se eu fosse escrever, eu escrever o quê? Uma imaginação ativa do meu inconsciente. E depois os outros médicos estavam lá. Era exatamente isso. Você estava recebendo exatamente como na reunião general isso. Tem alguns estudiosos da mediunidade que até orientam, isso vai depender da educação dos médicos, a alternar. Colocar um médico psicofônico e um médico de vibração. Médico psicofônico para não ficar um do lado do outro. Porque quando a entidade vem, ou o espírito vem para incorporar com o médium do lado, se o médium não está muito educado, ele acha que com ele faz muito isso. Aí pode até gerar uma comunicação que não acontece. São orientações, mas se os médios estão bem orientados, dependendo do nível de mediunidade, isso também pode ser corrigido a partir dessa educação. Mas o que eu quero dizer, como é sensível esse tema? Então, se você vai fazer o transe, exercícios de meditação simples são bons para poder controlar essas questões. Concentra no seu batimento igual a gente fez ontem. Limpamente, se você ficar um minuto sem pensar em nada, você já vai reduzir no máximo a questão do alimento. Imagine você conseguir ficar um minuto concentrado na sua respiração. É um minuto de comunicação que não está trabalhando. Então você fecha os olhos, concentra, faz a postura meditativa e deixa o transe acontecer. E ele vai vir. Então você controla, tem um nível certo de controle, que claro que não é 100%, porque a personalidade do médium sempre acontece ali, e isso ocorre. Caso isso não fosse de alguma forma observado, imagine o tanto de quadros que não estariam acontecendo. Ia falar que o Espírito Santo estava na reunião, e ele nunca foi lá, da mulher que viu o santo. Então a reunião começa a ficar intoxicada pelas fantasias do nosso inconsciente. Essa realidade passa tanto por essa questão do animismo, que é inevitável, né? O animismo ele precisa acontecer, ou seja, parte da mediunidade ela tem que passar por um animismo, porque o médium só iria conseguir apresentar a idade, a mentalidade intelectual dele, se ela tivesse o conteúdo nela, ou seja, isso é anímico. Essa palavra animismo é que sai da alma, é diferente de mediunismo. Então a ânima, a alma, o animismo é que vem da própria alma, que vem de mim. E eu preciso de um nível de animismo com o mesmo material de inconsciente do espírito, para que aquela mediunidade aconteça a partir do meu inconsciente, eu consiga dar liberdade ao espírito a partir do meu mundo anímico, para que ele possa se mostrar como na totalidade que ele é. Então, por exemplo, na mediunidade de Chico, era um homem que não teve muita instrução nessa vida. Agora ele escreveu sobre filosofia, sobre poesia, sobre física, sobre medicina, sobre psicologia. O inconsciente dele diz quem ele foi. Ele jamais poderia fazer uma obra daquela se não fosse um espírito de altíssimo conhecimento. Então, dentro dessa realidade, a gente entende que essa proposta ela é necessária para que a mediunidade aconteça, mas precisa acontecer com esse processo. À medida que a gente entende essa realidade, a gente percebe também que as personalidades podem nos tomar nos fenômenos que Charles Richer e Pierre Janet tinham estudado, que é o personismo, que é quando um complexo toma o ego, altera a consciência e eu faço como se tivesse incorporado uma personalidade de outra encarnação. Em termos de animismo, em termos de fenômeno mediúnico, essa personalidade pode ser tratada através do diálogo. O que a gente fez ontem? Uma visualização, e que muitas vezes nessas visualizações vão aparecer nossos personagens internos.
E a gente pode conversar com eles na visualização. Então, nessa conversa de acolhimento, de sanar aquela dor, de levar amor para aquela realidade, essa subpersonalidade autônoma que está dentro de nós, ela recebe a vibração e vai se acalmando na direção do inconsciente e desvitaliza aquilo, através do processo da imaginação ativa, da visualização. E vai curando, ela vai se transformando numa super personalidade. Ela vai caminhando na direção da consciência espiritual, lúcida e no nível de consciência fora. Quando esse personismo acontece no nível mediúnico, eu preciso também conversar com essa personalidade. Essa conversa é necessária, porque senão fica um processo de catarse. E a pessoa pode até ficar num estado mais de esquizofrenia, de personalidade múltipla. Se a personalidade está tomando, porque ela é muito sensível em termos de mediunidade, já mostra que o ego já tem uma sensibilidade, pode ser uma sensibilidade ou até mesmo uma fragilidade patológica que essa personalidade está tomando. Tem um filme recente aí que é uma trilogia que fala desse tema com muito exagero, claro, né, que é bem fantasioso, que é o Fragmentado, né, que mostra um homem que sofreu um trauma. E essa fragmentação, ela é uma defesa, é uma clivagem do ego. Por exemplo, se eu pego uma criança que sofreu um abuso, uma tortura muito séria, o que a alma faz? Ela cliva aquela personalidade, deixa ela viva ali, separa ela do ego, como se fosse uma coisa externa para o ego não entrar em contato para se defender daquela dor. É como se eu quebrasse a alma para poder me defender da dor da tortura. Só que como é um complexo e fica vivo, essa clivagem dá mais autonomia ainda para essa personalidade e o ego fica enfraquecido. Aí, quando essa personalidade volta, o ego se apaga e a personalidade toma conta como se estivesse incorporado. Aí faz uma esquizofrenia. A pessoa fica com um transtorno psicológico. E você vê que no filme ele faz catarse o tempo inteiro, porque ele é tomado por todos os traumas dele. E ele vai ficando cada vez mais monstruoso. À medida que as personalidades vão acontecendo através dele, ou seja, fazer catarse somente não cura. Precisa ter esse diálogo, é preciso ter uma elaboração e fazer consciência a partir de uma realidade do Evangelho, que a realidade do Evangelho é a realidade de acolhimento. Então, se eu tenho alguém no meu grupo mediúnico que passa por esse tipo de transformação, essa metamorfose, que é uma personalidade de outra encarnação, um soldado, um general, uma personalidade mais desadaptada, que está presa nesse passado, então nós vamos acolher essa personalidade para que o médium faça consciência e ele pare de fazer o transe e comece a se relacionar com essa personalidade sem entrar no estado de alteração de consciência. Então, ontem o que a gente fez? Vocês lidaram com o lado da personalidade de vocês, que eu pedi que fosse um lugar, uma imagem qualquer. Alguém pode ter visto pessoas ou pessoas viram lugares de maneira consciente. Vocês viram, vocês se emocionaram, ficaram ali, algumas pessoas choraram, fizeram as orações, mandaram energia para aquele lugar. É necessário que nessa etapa dessa personalidade que turva o centro de atenção da consciência, que esse transe vá diminuindo e essa imagem da personalidade possa cada vez mais ser interagida sem a pessoa perder a consciência, ou sem fazer o transe mediúnico, porque a partir daí o ego está no controle. Então não corre o risco de fazer um fenômeno mais patológico. E à medida que o doutrinador ou o dirigente vai conversando com aquela personalidade, ele não faz só a catarse, mas faz a elaboração e a integração daquela personalidade, que vai se tornando cada vez mais consciente e menos clivada da personalidade, no sentido de tomar e ele atuar na vida a partir de como estivesse incorporado. Perder o controle da personalidade. O ego não é mais o centro da consciência, é o complexo. Então, quando essa proposta acontece, vai ocorrendo esse processo de cura através dessa realidade. Dentro dessa realidade, a gente vê como que a mediunidade está extremamente conectada aos complexos. A realidade dos complexos, a realidade dos complexos. Então, é sempre pensar que não só fazer catarse, não só colocar essas energias para fora é o suficiente para curar. Eu preciso me posicionar ética e moralmente para desvitalizar essa imagem, para que essa imagem ela possa receber energeticamente o que ela precisa
e ela vai lentamente caindo para os refolhos do inconsciente profundo, mais como uma energia de memória, sem tanta energia do que ficar essa personalidade em algum nível muito perturbadora. E é interessante a gente, de alguma forma, sempre respeitar o movimento do self. O self é Deus. Então ele sabe quem dos complexos que está no salão que tem que levantar e vir visitar. Se eu ficar mexendo diretamente, isso é perigoso. Eu não posso forçar algo. O psicólogo que trabalha a partir desse lugar, a gente não fica cutucando em sombra que não está se manifestando. Então, quem que sabe a sombra que está na vez é o self. Então, na condição ali do psicanalista, do psicólogo analista, ele vai ouvir a fala para ver o que é que o self da pessoa está trazendo. Então ele espera, ele deixa a sombra se apresentar. Se o discurso egóico se defende contra a sombra, espera o sonho, que vai trazer. Mas quem regula o fluxo da energia é o self inconsciente, ou, no caso das mediúnicas, nos processos mediúnicos, os mentores da sala. Mas lembrando sempre que esse processo, que os espíritos sabem da psicologia das pessoas que estão ali naquela sala, que seja um processo não de fazer só catarse, de ficar hipnotizado com aquilo. Qual o significado? Por que o meu mentor quer que eu lembre dessa realidade de outra encarnação? Isso tem um motivo. Isso não é curiosidade, não é? Isso pode virar uma caixa de Pandora. E se você vai na imprudência abrindo isso, você pode fazer um surto. Quantas pessoas não foram para terapias alternativas e fizeram sessões e saíram de lá com um surto mediúnico e esquizofrênico? E pela ética não foram acolhidos nesse sentido. Ou seja, existem técnicas de acesso. Agora a elaboração depois do acesso é outra história. Então, se os casos são graves, então essa reunião ela precisa estar bem orientada, bem conduzida por espíritos que têm conhecimento da psicologia do espírito, para que esses fenômenos ocorram com segurança e sempre questionando os mentores. Qual é a necessidade disso? Para que está trazendo? Para que não vire uma reunião de curiosidades, de quem eu fui, de quem eu era, e ficar fazendo catarses como Narciso. Ele ficou hipnotizado pela própria imagem, olhando no lago. E o que são as fantasias e as memórias de encarnação? São as minhas imagens de outra vida. Então ele ficou no lago e o que aconteceu com ele? Deteriorou. Ele foi ficando deteriorado. A beleza de alma dele se perdeu. Então eu preciso de uma orientação. Pode fazer? Pode. Se os espíritos estão orientando, eu posso fazer as reuniões experimentais de estudo, até para gerar um estudo de psicologia em torno disso. Mas sempre questionando, e se os espíritos forem bons e orientam, eles vão se posicionar. Eles vão responder. Espíritos de luz nunca acham ruim o questionamento. E André Luiz e Allan Kardec falam: é melhor negar 1000 verdades do que aceitar uma mentira. Então, quando eu vou me posicionando, aquele trabalho vai ganhando campo. Agora eu estou entendendo o que é que os guias querem de nós. E a gente trabalha. Se for um trabalho sério, mas estiverem bem orientados, aquela psicologia vai surgir. Ela vai acontecer. Por isso que é importante, nós estávamos até dialogando ontem no nosso jantar informal. Como é uma reunião que caminha às vezes para processos psicológicos experimentais, é bom registrar, porque isso pode virar um estudo até para ajudar outras reuniões. Então isso vai gerar conteúdo, vai gerar informação, e existem tipos de reunião, que é a finalidade, o objetivo da reunião. Tem reunião que é desobsessão, então você vai tratar. E tem reuniões que são de estudos experimentais que o próprio Allan Kardec fazia. E às vezes a tua reunião ganhou esse perfil. Às vezes a espiritualidade quer trazer algo, quer olhar, e sempre a partir desse questionamento. Mas quando eu entendo essa psicologia, eu ganho segurança, para eu até entender o que está acontecendo comigo. Para que eu não faça uma patologia, eu não faça uma doença, eu não vire joguete. E isso é muito importante. Então, sempre adotando essa postura dessa realidade interna que vai conduzir. E a obra termina, né, do André Luiz, com ele psicografando e a médium sendo criticada. A médium sendo criticada, e eles ficam presos na tese metapsiquista desses grandes pioneiros. Falou: foi um complexo, ela não psicografou. E não tem nada a ver, a gente conhecia esse médico era super inteligente, tá uma linguagem pobre, essa mensagem não tem. Ela fica triste, vai ficando amuada, e o espírito vai dando uma força para ela. Aí fala na cabeça dela como um pensamento: não fica firme, né? Daqui a pouco, quando esse fogo passar, e o espírito também fica incomodado. Ele fica: nossa, eu queria mandar uma mensagem, que ele foi uma confusão no grupo. O próprio espírito falando.
Eu queria mandar uma mensagem para de acolhimento, para ajudar as pessoas, agora o povo está brincando desse intelectualismo aí que não vai para lugar nenhum. Aí o mentor fala, não, calma, daqui a pouco eles vão acalmar, eles vão olhar a mensagem de novo, a médium também ela vai passar por esse trabalho interno de aceitação, e talvez a outra mensagem vai criar um fruto um pouco mais daqui para frente. E você vê que isso gera um burburinho dentro do próprio grupo, então a gente precisa de uma maturidade para ir olhando. Não é negar, mas também não aceitar, é ter bom senso, é o bom senso. E lembrar sempre da finalidade. Qual o objetivo dessa reunião? É tratar pessoas, é para estudos psicológicos, é para estudos profundos, é uma reunião de materialização, é uma reunião de cirurgia. Os mentores apresentaram para nós um objetivo espiritual. É nobre, maravilhoso, vamos fazer. Mas qual o objetivo disso? O que é que eles querem? Para que nós não caímos na curiosidade. E a curiosidade, ela é muito também da nossa criança interna. A gente não abrir uma caixa que depois a gente não sabe para onde vai. Então, olhar esses processos, eles são muito importantes. Isso passa por toda essa psicologia que a gente estudou nesse final de semana. E quanto mais eu olho isso, eu vou me entregando aos processos da mediunidade com profundo equilíbrio, com harmonia, produzindo conteúdo. E os grandes médios também passam por isso. Uma vez eu estava assistindo uma palestra de Valdo, ele falou, começou a psicografar um livro. Aí falava de ET, de disco voador, de um monte de imagens, né? Que ele, tudo bem, foi escrevendo. Ele estava dizendo que na hora que ele escrevia, ele sentia uma energia e estava fazendo aquilo. E parece que o espírito em algum momento falhou e errou na assinatura, grifou errado. Aí ele falou, eita, eu acho que isso aqui é uma influência. E um homem psicografou a Bíblia. Então, sempre atento, sempre vigilante. Eu tenho que deixar de fazer o trabalho? Não, siga em frente, mas não deixe de questionar. Sempre passo por esses questionamentos, observando essas imagens, para que não gerem prejuízo até psicológico para as pessoas que estão ali. Isso é muito importante, porque nós podemos adoecer psicologicamente e mediunicamente a partir dessa realidade. Em termos de mediunidade, os complexos têm esse diálogo, então é uma cura, é um estudo, é um processo que vem para nós com uma riqueza de interação com a espiritualidade superior. E quanto mais eu conheço a anatomia da alma e o circuito de informação de energia que passa por nós, mais eu me enriqueço, mais eu viro um canal, e isso vai gerar autoconhecimento. Porque as reuniões têm um tema, para onde ela vai, o objetivo é o tema da reunião. Quais são os temas que me atravessam enquanto incorporação, e aí eu vou me conhecer. Então eu vou olhar que espíritos que me atravessam, que espíritos com quais eu sintonizo, como é que são as emoções dele, e isso está se agitando em mim. Então eu vou olhar, e não só no campo mediúnico, eu vou também tratar a partir das emoções que me circulam, porque passa pelo animismo também, que é necessário, não só no nível intelectual, mas também emocional. Então, quando a faculdade explode em fenômeno, ela também está explodindo a partir do filtro das minhas emoções, como uma água que passa num cano e sai arrastando tudo que tem de sujidade naquele cano, ou de materiais purificados que estão ali dentro. Então, a água da mediunidade, a água da energia passa ali no cano da mediunidade, e lá na ponta vai sair os resíduos da minha própria personalidade que serve de cano. Agora, eu posso ter um nível de resíduo que é bebível, é consumível, ou eu posso ter um nível de resíduo que contaminou totalmente a água naquele sentido. Então, a partir dessa realidade, eu olho o fenômeno e vou tratando aquilo com equilíbrio, com harmonia, e o caminho das reuniões vão seguindo com segurança. Eu tinha para fazer esse fechamento em relação à mediunidade, agora a gente vai para as perguntas.
dialoga com os complexos, essa doença neurológica degenerativa. Uma senhora estava no casamento, ela estava casada há muito tempo, e o casamento foi seguindo, ela foi seguindo a vida dela, e de repente ela descobre que o marido tinha um amante, e ele fez uma casa igualzinha a dela para amante. Quando ela soube daquilo, essa mulher ficou tomada por um ódio tão grande, um sentimento tão forte, que ela resolveu matar o marido. Ela queria matar o marido, matar mesmo. E ela ficou pensando naquilo, como que ela poderia fazer aquilo. E ela foi, obviamente, sintonizou com energias bem complicadas, e ela decidiu moer vidro, bem fininho, quase um pó, que ela cozinhava muito bem, e começar a colocar o vidro dentro dos pratos que ele gostava que ela fazia para ele. Ela não disse para ele que tinha descoberto a traição, e começou a querer assassinar ele a partir dessa lógica aí, desse vidro moído que ela queria colocar. E ela ficou fomentando, criando coragem, fomentando aquele sentimento, aquele ódio. E teve um dia que ela tomou a coragem e fez uma espécie de um bolo de carne que ele gostava e colocou o vidro moído lá dentro para começar o processo dela. No momento que ela estava fazendo a receita, que ela estava construindo ali, concluindo a receita para fazer o bolo, ela fez um sintoma de um tremor, uma espécie de um passo, na hora em qual os objetos estavam na mão dela, foram ao chão, e ela nunca mais ficou normal. Ela fez uma doença neurológica. É o que eu estava falando do núcleo moral. A alma tem um núcleo moral. O self atuou ali junto com a espiritualidade. Ela fomentou os sentimentos, que são aquelas energias, os núcleos de energia, e que se coagularam naquela doença, que foi quase uma defesa também para que ela não fizesse aquilo. Ela estava em decisão, o ódio era tão grande, mas ela tinha uma certa moralidade. Quando ela foi fazer o primeiro pedaço daquele alimento venenoso, a alma dela fez a doença. Não só protegeu ela, evitou de fazer, e foi uma forma de conter a sombra. Lembra que eu falei que a doença já é uma saída? Então, tem ali, é óbvio que com certeza tinha espíritos ali também. Então eles devem ter olhado e visto que aquela energia que estava ali incubada, se ela se manifestasse no corpo físico, causaria aquele processo. E aquilo seria um mal que fez bem a ela, porque ela deixou de ser assassina, mas ficou com essa doença para o resto da vida. Então ela desenvolveu uma série de problemas neurológicos ao longo dessa realidade. Então o que é a doença? É uma tentativa do organismo espiritual achando uma saída para essa crise moral, seja pelo ócio, pela preguiça, pela falta de movimento, seja pelos sentimentos negativos de ódio, de rancor, de vingança. Aquilo, quando faz o sintoma, já é uma tentativa de curar, já é uma tentativa de resolver. A doença já é um símbolo de uma tentativa de uma saída. E de todas as formas, o ego sempre evita a crise moral. A culpa é isso. Se você analisar a culpa, o processo de culpa, o que a culpa faz conosco? O que é a culpa? A culpa é uma crise moral. Se eu sinto culpa, eu não sou um monstro. Não é assim? Se eu faço alguma coisa errada para alguém, aí eu falo, nossa, você se sente culpado, aquela culpa meio difusa. É diferente de você falar, eu tive vontade de fazer isso. Algo em mim quis fazer. Percebe como é diferente a energia? Então a culpa é um mecanismo de defesa. Porque se eu sinto culpa, eu ainda sou bonzinho. Nossa, esse negócio nem me pertence, você sou, tá vendo como eu sou? Desejo. Não era consciente, mas algo em mim tinha. Percebe que é um mecanismo de defesa? Então, para você evitar adoecer, assume isso. Mas eu não sei o que era, eu nem sabia. Então, fala isso para você. Algo em mim desejou isso.
Eu não sei o que é, não sei de onde vem, mas a imagem diz que algo em mim tem um desejo. A Joana fala muito isso nos livros. As subpersonalidades têm desejos, são desejos dos complexos, dessa origem que vem, e a culpa se defende, porque quando eu sou coitadinho, eu sou culpado, não pode, o obsessor pode acabar comigo, porque eu sou isso mesmo, então eu estou evitando de assumir esse lugar que eu me tornei às vezes até um monstro ali naquele lugar. E a gente fica às vezes ou numa queixa, ou numa culpa, e essa é uma só das versões de mecanismo de defesa da culpa. Então o Alzheimer, todas essas doenças são uma sombra que se coagula no corpo, na estrutura neurológica, uma energia que precisa sair. E às vezes é uma defesa ou uma tentativa de saída de assimilar uma energia que o ego não dava conta de assimilar. Por isso que quanto mais a boca fala e eu faço processo de autoconhecimento, menos eu adoeço fisicamente. Porque eu faço catarses desses processos internos que poderiam virar uma série de doenças físicas a longo prazo. Então, quanto mais eu interajo com a sombra, eu torno ela simbólica no nível espiritual, mais eu coloco ela dentro de uma realidade, de uma fala, de conexão, mais eu evito de fazer doenças físicas dentro de mim, dentro da minha realidade. Então, a relação entre todas as doenças, não só o Alzheimer, é que as doenças são doenças espirituais encravadas no nível energético da alma, que atravessam o perispírito e vão alcançar o corpo, porque o corpo é um filtro de depuração dessa alma. Então, quando eu imprimo essa energia no corpo, o corpo morre, ou faz um tumor, eu tiro na cirurgia e a alma está como um filtro de uma água que passa numa vela, deixa a sujeira e a água sai limpa na ponta do filtro. Então, o corpo é esse filtro. Por isso que a reencarnação é uma necessidade essencial, porque nós temos energias tão pesadas que elas precisam se densificar na matéria para que o espírito cure. Então chega um momento que eu estou lá no plano espiritual, vivendo lá, e estou fazendo os trabalhos, estou trabalhando, estou fazendo autoconhecimento, estou trabalhando, estou lá evoluindo. Aí chega um momento que os espíritos falam assim: deu, agora deu. Para terminar, você vai ter que reencarnar, porque as energias que estão aí só vão sair se você estiver no corpo. Precisa do corpo. Ou seja, é uma forma na qual a minha alma entra, se modela, deixa a sombra lá e sai. E quando ela se afasta, fica no filtro. O corpo morre, leva e a alma está liberada, se for bem enfrentado. Aí eu preciso lidar com aquilo, porque se eu ficar revoltado, se eu ficar resignado, se eu ficar com ódio da vida, se eu ficar inflado, eu vou fazer cortes onde já está cortado. E isso vai gerar sofrimento, que gera sofrimento, como a gente falou, na acidez da minha revolta diante da vida, da minha resignação nesse processo. Então, na psicologia de Joana, todas as doenças são doenças espirituais, e que se eu amo, eu não adoeço. Jesus é a prova disso. Agora, não é todas as doenças são doenças espirituais que eu não vou tomar remédio. É óbvio que eu não vou fazer essa fantasia. Eu tenho que tomar o remédio, porque já está no corpo, tem que cuidar. Mas quanto mais eu amo, menos doença eu faço. Quanto mais eu sintonizo a partir de um lugar de amor, menos doença eu faço. Só que tem energias que é a expiação. A expiação eu não consigo, ela precisa do corpo, ela precisa daquele lugar. É o tumor, é o câncer, não dá, essa energia não tem para onde sair. A tua psique, a minha psique, a sua psique, chegou num ponto que ela não consegue elaborar aqui. Precisa fazer a doença como uma saída para a cura. Então chega um momento que Allan Kardec separou esses momentos em provas e expiações. A expiação eu não consigo evitar, não tem jeito, ninguém tira uma expiação, mas eu posso suavizar. Então, se eu era para ter uma depressão maior, ficar de cama sem comer e acabar prostrado numa cama, se eu for me tratar e fazer um tratamento, eu posso ter crises leves de depressão e ter uma vida funcional, tomar as medicações, fazer um trabalho e lidar com a minha dor, com momentos de crise, mas sem necessariamente ficar paralisado pela minha imprevidência em lidar com a minha própria doença. Dentro dessa realidade, a Joana fala que esses núcleos expiatórios que se coagulam na alma, eles podem ser tratados a partir dessa realidade do amor que injeta energia nesses núcleos para que a cura aconteça.
e até facilita mais a cura. Então a expiação não tem como, é uma lei inevitável, mas ela pode ser mais branda, mais suave, a partir da minha transformação moral e da minha capacidade de desenvolver de amar. Então às vezes eu tenho uma expiação que eu expio e passo tranquilo por aquilo não vai me desorganizar ao ponto de parar a minha vida. Mas se eu sou imprevidente com a minha realidade espiritual, a expiação vai vir do jeito que ela está. Então, quanto mais eu cuido de mim no nível afetivo, no nível da ação, do movimento da vida, do trabalho, eu faço processo de cura para amenizar os processos expiatórios inevitáveis. Então, ela vai dizer que onde eu tenho a gripe, a infecção, a doença, o tumor, é porque aquela área do corpo não estava sendo nutrida pela energia de amor. E a energia, na ausência do amor, os micro-organismos, as formas de pensamento deletério, tomam aquele espaço e vai tecendo a doença. É tanto que a gente toma um remédio, mata aquilo ali e logo faz outra doença física. Aí mata o remédio naquele lugar, a energia se desloca e vai bloquear outro espaço de energia. Aí tem a inflamação de garganta, tem a enxaqueca, e aquele lugar só vai mudando de lugar. Eu tomo o remédio, mato naquele lugar e trabalho ali. Por isso que, de alguma forma, a homeopatia é boa também para tratar esses processos, porque ela trabalha no nível perispiritual. Então ela vai tratar a matriz, ela vai trabalhar aquela energia espiritual no nível das dinamizações sutis, no nível da vibração do perispírito. Então tem pessoas que conseguem fazer profundos tratamentos de transformação em vários níveis, fazendo tratamento com essas energias mais sutis. E aí a Joana diz que à medida que o indivíduo ama, ele tem saúde em todas as instâncias da alma. As doenças lhe aparecem de uma maneira mais para que ele possa integrar esses processos de sombra e ele tenha a ter uma saúde. Então nem tudo é carne. Tem muitas doenças que nós não precisávamos ter e nós nos conduzimos assim, pelo excesso de comida, o excesso de bebida, os excessos da vida. E são doenças que poderiam ser perfeitamente evitadas pela nossa preguiça, pelo ócio, pela falta de cuidado conosco. Aí não era karma, o fulano morreu por causa de karma. Não era. Não necessariamente precisa ser assim. Então o organismo, ele não quer a doença, ele quer fazer a saúde, ele quer o amor. Então quanto mais eu faço esse movimento, mais o meu corpo físico reflete aquela realidade psicológica e espiritual na qual eu irradio. Então o Alzheimer, como todas as doenças, tem a ver com esses complexos, esses núcleos de energia, que é uma sombra não verbal. Quando eu tenho uma doença no corpo, ela não virou nem verbo, eu não consigo falar dela. Entendeu? Como é que você fala do tumor que apareceu na sua cabeça? Tem a mínima ideia. É uma energia que estava no meu inconsciente. E ela se manifestou. Agora eu posso ir trabalhando para tornar esse tumor consciente, para saber o que está lá atrás? Posso fazer os processos de visualização e trabalhar nessa ideia. Então dentro de toda doença tem uma imagem. A gente trabalhou isso ontem, né? Até deu um exemplo da enxaqueca. Como é que é? Como se, né? Como é que é a tua doença? É como se ela fosse o quê? Parece que tem um fogo queimando minha pele, minha alergia. Tem um fogo aí. Tá aí, já está a substância daí. É sempre como se, essa imagem organiza a doença. E você viu na proposta de André Luiz como a alma é uma alquímica. Ela tem uma química, é azedo, é amargo, é luminoso, é escuro, é úmido, é seco. Isso aparece no sonho. Nosso sonho está numa rua que estava alagada, está lá, você está aguado. Pode ser mágoa, olha o tanto de mágoa, as más águas que estão passando por ti. Então a psique tem substância. É tanto que até a gente fala psique e substância. Porque a libido, a energia vital, ela se apresenta em vários panoramas de dimensão da realidade energética. Então ela pode ser água, ela pode ser fogo. A medicina oriental fala isso, que o indivíduo está muito fogo, está muito água, né? Ou está muito masculino, está muito feminino. Então ele trabalha sempre não que está mais, mas ele coloca mais do que está menos. Então tem uma sabedoria energética dentro dessa realidade. Então é nesse sentido que a doença se relaciona com os complexos. Sobre os sonhos que não lembramos, a Joana ela vai colocar em uma de suas obras que é assim que ela programava como um computador. Eu posso programar a alma inconsciente como um computador através dos comandos que o ego arremessa na direção desse inconsciente, solicitando informações. Nós vimos que uma fase do desenvolvimento da consciência na relação com o inconsciente é não ter sonho.
E não lembrar é o mesmo que não ter sonho. Porque se eu não lembro, eu não sonhei. Eu posso até ter a intuição, mas na realidade eu sonho todos os dias. O termo técnico é esse, eu não lembro dos meus sonhos. Porque toda noite nós temos sonhos. É uma fase do sono. Então, quando aquele sono está mais profundo, faz o sonho, e aquela realidade vem, só que eu não lembro. Eu não lembro de todos os sonhos. Se uma pessoa ficar sem dormir, ela enlouquece. Porque na realidade, o sono é uma faxina do inconsciente. Ele vai organizar esse grande volume de informação que é captado pela consciência, que não é processado pela consciência correta. O sonho faz essa faxina ou devolve o lixo que nós injetamos dentro da nossa alma a partir de pensamentos negativos. Quando eu não lembro, eu posso começar a falar. Joana fala isso, pede o sonho, manda mensagem para o teu inconsciente, faz as tuas orações, se mentaliza deitado, dormindo, sonhando, lembrando, pede isso, pede no self, pede nos mentores e guias, para tu começar a fazer o trânsito de uma consciência para outro nível de consciência. E ela fala que as visualizações, a meditação faz uma faxina. Meditar é como estar fazendo essa faxina acordado, sem perder a consciência. Então, quando você se concentra, faz a meditação, quando você vai ali mentalizando aquela realidade que está surgindo para ti através das técnicas simples de meditação, 10, 5 minutos que tu tira no dia para fazer esse processo, aí a tua psique vai transitando para outro nível de consciência com o sonho. Então tu passa a lembrar. E muitas vezes também o não lembrar do sonho, que a gente estava até conversando isso aqui no intervalo do café, pode ser uma defesa para não entrar em contato com a sombra. Esquecer é uma forma também de se defender. A própria insônia de não dormir pode ser também uma defesa, porque se eu não durmo eu não me vejo. Quando eu durmo, muitas vezes eu em desdobramento não vou para lugares que eu não vou acordar, que eu não tenho coragem de assumir. Então eu vou gozar situações na vida que eu não tenho às vezes coragem de fazer quando eu estou acordado. Aí acorda, parece que teve aquele sonho ruído, ou seja, eu estou vivendo a sombra desdobrada. Se eu tenho um requisito de desdobramento, eu também acesso a sombra, porque aí aparece um caráter meu que o meu ego recalca, bloqueia. Então às vezes eu esqueço aquilo porque a mente está desorganizada, ou porque está muito contaminada. É aquele momento, como que eu vejo isso? Faz uma prece e vê se tu consegue terminar um Pai Nosso sem a mente para algum lugar, sem não ver a imagem do filme, sem não ver a imagem do Netflix que tu estava vendo, ou seja, fica uma mente confusa, poluída, e sempre ela te visita nós, a nossa mente é assim, e a meditação ela vai acalmando essa realidade do ego. É uma conquista do ego a meditação e a oração, porque é o processo dirigido, só o ego pode fazer isso. Os complexos não podem orar, as personalidades não, é porque elas são subpersonalidades. Só o ego é dirigido, então ele ganhou isso, é um presente para ele. Por isso que a gente fala que o ego identificado nos obras do Evangelho vira o curador, porque só o ego pode orar. Ele pode se conectar com o céu a partir de outra realidade. Então, quando esse ego fecha o olho e se concentra, ele vira um sol na noite da alma. Ele se confunde com o curador. Então, ele vai organizando. Quando ele cala, ele capta a energia que vai limpando, fazendo uma faxina na alma. Ele mergulha para o inconsciente acordado, como um mergulhador de altas profundidades que está preparado para descer. Então desce e volta refrigerado, acalmando as emoções. À medida que a gente faz isso, aí a nossa psique vai mudando, a mediunidade se aflora, vai ficando mais clara, eu vou ter mais sonhos, vou ter uma grande quantidade de sonhos. As pessoas relatam muito isso. Eu queria fazer terapia. Aí chega na primeira sessão, fala duas coisas que eu queria que você prestasse atenção. Você vai trazer sua biografia, para a gente poder conversar, mas eu queria que você começasse a dar importância para os seus sonhos. Você gosta dos sonhos? Você olha seus sonhos? Não, nunca reparei. Aí outros falam assim, nunca sonho. Aí já fala, será que eu dou certo nessa terapia? Não se preocupe não, que sem sonho a gente faz tratamento também. Mas eu observo que pode ser que no fluxo da terapia tu volte a sonhar, e acontece. A pessoa, nossa, bem que tu falou. Eu agora estou sonhando todo dia, 5, 10 sonhos. Porque desbloqueia, tem um fluxo de libido que começa a vir para a consciência. A fala vai limpando os canais. E aquela situação vai voltando até um fluxo. E o contrário também. Quando a boca começa a falar, o sonho vai acalmando. Porque tem uma libido que está sendo gasta ali. Então tem sombra fazendo consciência. Então eu não preciso ficar sonhando com aquela sombra, porque eu já estou me relacionando com ela a partir de um lugar de consciência. Então pode ser que acalme esse consciente agitado, cheio de sonhos, cheio de pesadelos, vai acalmando. Nossa, a terapia mudou minha dinâmica.
ou a terapia, ou a visualização, ou a oração. Não precisa ser só a psicologia, mas a experiência religiosa também traz isso, a mediunidade. A prece, acima de tudo, pode fazer isso. Como diferenciar um sonho de uma lembrança de vidas passadas? É um pouco complicado. Geralmente nós temos 3 tipos de sonho, né? Um sonho que é uma elaboração do inconsciente, é um sonho que foi um refluxo de um grupo de energias que vem e visitou a consciência egóica e não tem nada a ver com o desdobramento, é aquele movimento que vem. A gente tem um desdobramento que a gente faz, mas a nossa psique não tem resistências mediúnicas e psicológicas para reter o desdobramento de maneira objetiva, e a gente faz o sonho em símbolos que representam esse desdobramento. O André Luiz ensina isso na obra dele. Uma jovem sonhou que estava conversando com a avó, ela deu um conselho para ela, e o Espírito falou, ela vai lembrar, eu acho que até mesmo ela pergunta, eu vou lembrar, avó, dessa conversa que eu tive contigo? Ela não, tua psique não está pronta para essa lembrança. A tua alma, o teu trabalho energético não permite tu reter o sonho, mas tu vai lembrar de uma cobra de vidro quebrando, vai ser um símbolo, e quando tu vê essa cobra, tu vai ter a intuição que tu conversou comigo. Tu não vai saber exatamente o que foi, mas tu vai ter a intuição do que tu tem que fazer. É um outro tipo de sonho. E tem um sonho que é o desdobramento. Esse desdobramento que a gente vai, objetivo. Eu encontrei o Paulo domingo, ele estava no centro trabalhando, e o Paulo também eu te encontrei à noite, desdobrei. Igual o Chico, né? Quando foi conhecer o Divaldo. O Divaldo estava na fila, aí quando chegou na vez do Divaldo, ele apertou, oi Divaldo, tudo bom? Aí, como é que você sabia meu nome? Eu fui na sua casa. Eu já te conheci, eu fui lá de noite. Eu fui lá, conheci você, sabia quem tu era, e eu queria conversar contigo. Então, e ele foi lá. Então é esse desdobramento lúcido que as grandes almas conseguem realizar dentro dessa realidade. Então são esse tipo de sonho. O sonho de que é uma regressão, é uma lembrança de outra encarnação, a gente tem uma intuição. Você sente algo diferente, a intuição fala que é alguma coisa diferente. Ele tem uma subjetividade, ele tem uma energia diferente. Você sente que tem uma energia que muitas vezes nem é pessoal, de algo que tu viveu nessa vida. E que não necessariamente é uma energia até arquetípica que a gente não estudou aqui hoje, ou ao longo do nosso seminário. Mas são temas que não são muito pessoais, mas que eu sonhei que eu era um médico, que eu estava numa guerra, mas nunca pensei em fazer medicina, que eu vi isso e tal. E você sente que o sonho tem uma energia diferente. É uma intuição. A gente sente alguma coisa diferente. Tem uma energia diferente, uma imagem diferente. Então a intuição é um dos indícios desse processo. Os sonhos, que também não são lembranças de outras encarnações, são materiais do inconsciente, que não são um processo regressivo, eles tendem também a ser muito associativos, meio sem lógica, muito bagunçado. Aí você fala, nossa, sonho besta, nem lembrei disso. Mesmo assim, às vezes até aparece conteúdo de outras existências ali, mas tendem a ser sonhos muito confusos, muito bagunçados, com muitas quebras. Quando é um processo regressivo de outra vida, ele beira uma lógica, uma coisa mais causal, uma caminhada, uma energia mais organizada. Tende a ser isso. E pode ser também que a gente sonhe em preto e branco. Isso também traz uma realidade. Vocês já viram que determinadas memórias que elas são tão antigas que às vezes elas aparecem sem cor para a gente? Ou já sonhou em preto e branco? E a psique se organiza nessa realidade. Então às vezes aparece um sonho que não necessariamente é isso, obviamente. Não pega isso como uma regra fatal, mas pode ser que aconteça. Então é aquele sonho que não tem cor, parece um filme antigo. E ele vai aparecer por isso. Começa a observar se você vê imagens coloridas ou preto e branco. Isso aparece também, é muito interessante. Então é uma coisa meio limítrofe, meio lusco-fusco. E que só à medida que você vai vivendo, é necessário também você conectar o sonho com a tua realidade objetiva. De coisas que tu viveu, que tu não viveu, de uma intuição que tu teve desde a infância, ou que tu não teve. Por exemplo, muitas vezes a gente tem sonhos, já tive sonhos que eu sentia, nossa, esse sonho é diferente, nossa, a sensação de que eu já vivi, isso é uma coisa de déjà vu. Aquela sensação de estar ali naquele lugar, ou de já ter visto aquilo. E eu já tive, por exemplo, já tive sonhos que eu lembrei de endereços de países que eu nunca estive. Aí eu fui consultar na internet, uai, como é que eu sei esse nome? Nem esse idioma eu falo. E aquela recogitação vem, só pode ser de outra encarnação.
Então vai criando esse clima no envoltório desse sonho. Então não é muito claro essa realidade, tu vai ter que ir experimentando isso ao longo do processo intuitivo dessa realidade. Não existe muito uma regra, né? Então tem essa intuição. Quais os livros você recomenda para começar o estudo sobre o ego? A série psicológica de Joana de Anjos, se você já leu as obras básicas. Se você não leu as obras básicas, leia as obras básicas, porque o ego está lá também. O eu, vai falar do eu, vai falar das encarnações. E depois tu vai começar a fazer uma costura a partir de Allan Kardec. Porque nas obras básicas está falando dessa realidade lá. A partir da realidade do meu inconsciente, das minhas encarnações, da minha realidade, da minha relação com Deus, eu posso entender esse ego numa visão horizontal, com a psicologia materialista, que é a maioria da ciência. Eu posso entender esse ego como um ego reencarnacionista, um ego espiritual, um ego que vai mais além, um ego que não se identifica com o corpo. Isso é um conceito de ego diferente. E esse é o ego espírita, que não é o ego da psicologia tradicional. O ego espírita é um ego pluriexistencial, pluridimensional, que vive na matéria, que vive numa matéria psicóide, que é o perispírito, ou seja, não é espírita nem matéria, e ele vive também na dimensão espiritual. Veja como ele é pluridimensional. Então é um ego que transita nessa realidade, não é o ego da psicologia materialista. Então, para eu entender o ego, eu tenho que estudar espiritismo na base, e a partir daí eu vou avançando. Depois, aí eu vou estudar André Luiz, vou estudar Joana de Anjos, e lá ela vai trazer esses conceitos. Se a partir dessa realidade não estiver satisfeito, aí eu posso buscar uma realidade técnica. Mas a partir dessa realidade do conceito da psicologia espírita, ou da visão psicológica que existe dentro do espiritismo, eu vou entender essa realidade dessa consciência egóica nos conceitos que o espiritismo traz, que é o mais completo de todos. A Joana fala que a psicologia que está inserida no espiritismo é a síntese de todas as escolas da psicologia. Ou seja, ela pega o que tem de melhor do que foi dito, com maior lucidez, com maior realidade, e faz uma psicologia completa. Ela não maldiz o que foi conquistado em termos de psicologia, como muitas vezes acontece no meio científico. Vocês estão errados, eu estou certo. Não, todo mundo está certo, mas não é completo. Ela fala isso. Todo mundo falou uma verdade, mas falou pela metade. E o espiritismo pega um pedaço de cada fatia dessa e fala: isso aqui vai formar uma verdade. Porque cada escola era uma missão, né? Então um missionário não daria conta de trazer toda aquela realidade. Então, por exemplo, uma das dimensões do complexo é o condicionamento, é a compulsão. E quem estudou muito bem essa energia foi o behaviorismo, mas não fala de complexo. E ainda fica brigando um com o outro. Então, só que os dois estão falando de uma faceta da alma, de um prisma da alma, olhando cada um a partir de um ângulo. Só que estão falando de um mesmo objeto, que é o espírito. No final, está todo mundo estudando o espírito. Só que acha que aquela parte que está estudando é o todo. Isso gera um problema. Então, quando eu estudo o espiritismo, eu entendo a alma na sua totalidade. Então, eu iria, claro, se você quiser buscar esse conceito, pode se dedicar também em outros livros. E são vários livros textos e outras realidades. Mas a proposta espírita é uma proposta completa dentro do entendimento da alma, e que tu vai se enriquecer a partir de uma realidade vertical da vida, que é a realidade espiritual. Tu vai começar a entender essa realidade dessa consciência egóica a partir de uma realidade espiritual muito mais profunda, muito mais enriquecedora em termos de psicologia. Agora, tu pode estudar os livros da psicologia transpessoal, os livros do Jung, em termos de psicologia. O Divaldo chega a relatar, e a Joana, que a obra do Jung foi uma contribuição para o espiritismo, de tão que ele se aproxima da realidade espírita na proposta dele. Então, tu pode, a partir de uma realidade que tu quer buscar, começar do beabá, não precisa virar um psicólogo, mas tu pode ter os rudimentos para tu começar a entender mais ou menos como é que funciona, como alguém que entende a própria dieta, que entende que tem que fazer a asepsia do corpo. Tu não precisa virar um expert nisso. Se virar, melhor. Se não virar, pega o básico, para tu se coordenar, para tu saber como é que funciona a tua realidade egóica e a tua realidade inconsciente.
Nossa tendência no caminho da evolução rumo a Jesus é não ter mais complexos. Se eu afirmar isso para você, eu vou dar contigo. Porque essa psicologia, para dizer é isso, bater o martelo, porque a psicologia de Jesus não é conhecida. Ela não, a Joana fala isso. Eu estava numa consulta, fazendo um tratamento para um homeopático, e a gente estava falando, e o médium que estava me atendendo, um médium que é médium e é médico, que estava me atendendo, era um médico espírita, muito dedicado, e ele cresceu, ele fez medicina, porque ele conviveu com o Chico, e o Chico falou, é o seu compromisso espiritual, você vai fazer esse trabalho, e ele cresceu com o Chico Xavier. Ele era muito amigo íntimo do Chico Xavier, hoje ele é médico, meu pai, eu estava me consultando com ele. E todas as vezes que eu vou me consultar com ele, a gente cai na conversa do Espiritismo e ele vai trazendo lições do Chico, falando sobre o Chico. E a gente acabou caindo numa conversa, na consulta, falando de uma experiência muito enriquecedora dos espíritos superiores, citou alguns espíritos. E eu estava sentado na consulta online, estava fazendo online a consulta. Meu celular estava no suporte, na minha frente, na poltrona onde eu atendo em casa como psicólogo nas consultas online, que é um espaço onde eu atendo, e ali eu estava como paciente me atendendo naquele mesmo espaço. E fica uma porta logo atrás aqui desse suporte, numa distância mais longa. E a gente começou a falar, ele falando dos sentimentos, das coisas, das emoções que as pessoas sentiam quando os espíritos evoluídos estavam lá. E de repente eu senti, eu não vi, foi uma sensação, uma coisa sinestésica, como se uma luz muito forte entrasse pela porta e começou a afetar a minha visão, como se eu estivesse diante de uma luz muito forte. E eu comecei a sentir no meio da consulta um sentimento que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu não sei nem dizer o nome. E eu comecei a chorar, emocionado. Aí eu falei, doutor, o senhor me desculpe, mas aconteceu alguma coisa aqui no meio da consulta que eu acho que uma energia entrou aqui que eu estou sentindo uma coisa que eu nunca senti. E eu me senti tão pesado, eu me senti um espírito tão assim, de uma energia pesada, que eu nunca tinha sentido uma energia tão suave na minha vida como foi aquela energia que chegou. Ou seja, é uma psicologia que eu nunca tinha acessado no nível de sentimento. Aquilo me impregnou de tal forma que eu não chorava assim, desesperado. Saíam umas lágrimas suaves que escorriam, e é como se eu tivesse um colchão de nuvens, uma energia que planou dentro de mim. Eu falei, meu Deus, como eu sou atrasado, no sentido do choque da energia do Espírito para mim. Eu nunca tinha sentido aquilo na vida. Era uma energia tão diferente da minha que aquilo me chocou. Eu nunca esqueci aquilo. E aquela energia foi me tomando a partir do estômago na direção do peito. E eu senti uma emoção muito leve. Eu falei para ele, eu estou muito emocionado. É uma emoção muito forte. Ou seja, é uma psicologia que a gente não conhece. Não tem nenhum nome aquele sentimento que aquele espírito vive, que é o hábito dele. Ele vive, ele respira aquilo. Que sentimento é aquele? Se eu pudesse dizer amor, mas nem aquele amor, ele nunca passou aquilo por mim. Aquele amor, naquela leveza, de como se eu estivesse flutuando em outra realidade, jamais. Eu passei dias impregnados por aquela energia, e depois eu fui voltando com o meu peso de chumbo. E você vai voltando aquela ansiedade, agonia, nervoso, irritado, e vai ficando daquele jeito. Só que aquilo dá um choque, eu preciso melhorar. Agora, como que eu vou explicar a psicologia de Jesus? Se ele tem complexo, não tem, impossível, não sei dizer se nessa configuração. Mas a Joana afirma isso. E tem até uma celeuma aí no meio das pessoas estudiosas que fala, ele nunca derrubou as bancas de camelô quando estava nos vendilhões do tempo, porque Jesus não podia se irritar. É uma visão extremamente reducionista, porque aquele sentimento dele podia não ser raiva. E é muito provável que não era. É tanto que os espíritos superiores chamam de ira santa. Até Deus tem isso. Deus olha para a gente através da natureza e mostra os seus dentes raivosos através do trovão. É Deus. Por que Jesus não podia mostrar os dentes? Quem disse que ter raiva é errado? Ter ódio vai me adoecer, vai me fazer. Mas vai cuidar de uma criança só passando a mão na cabeça dela. Ela vai ficar doente. A criança vai ficar doente, porque está sendo cuidado por uma pessoa que já está doente. Então a raiva ela também é construtiva,
Então a pessoa que lê Jesus está em conflito. Ela está em conflito com a própria raiva. Ela não vê algo produtivo em ter raiva. Então, se você é daquela família, esse menino não vai ser nada. Ele vai ser alcoólatra, nasceu numa família, o pai abandonou, a mãe não está nem aí para ele, ou a mãe pobre que não cuida, esse menino não vai ser nada. Aí o menino escuta isso: ah, não vou ser nada? Você vai ver se eu não vou ser. Aí fica bem sucedido. Mas ele ficou bem sucedido, vence na vida porque dele. A raiva é ruim? Não. Ele só não pode, depois que vence, continuar com raiva. Aí não dá. A raiva é construtiva, levou ele para algum lugar. Agora, se ele ficar aziado pro resto da vida, aí vai ficar doente. Ou seja, tudo na vida é assim, tudo tem uma vez, um momento. Agora, se eu pego aquele modelo como único, eu fico rígido. Então, o sábio, ele sabe: agora é isso, agora eu sou mãe, agora eu sou pai, agora eu sou amante, agora eu preciso colocar limite, agora eu preciso ser severo, agora eu preciso ser amoroso. E Jesus era assim. E a gente vê nos textos, quando os apóstolos falavam besteira, ele só faltava falar na tradução: cala a boca. Se olhar a Bíblia é assim, não é? Ele fala: tu tem um obsessor aí do teu lado. Eu te perguntei quem eu sou, tu começou bem, daqui a pouco tu começou a ficar influenciado. Porque o obsessor para mim vai descer falando pela tua boca. Ele não era bonzinho, ele botava limite como um pai. Mas isso é uma psicologia que ninguém acessou, porque só ele era assim. Então ele tinha, de repente, ele ia atender, aí ele está andando na beira da praia, junto com os apóstolos, ou com um apóstolo que estava com ele nos momentos de cura, e o apóstolo olha para ele e fala: Jesus, por que tu choras? Eu choro por ti, choro por eles. Olha a emoção. Ele também chorava, ele tinha compaixão, ele era atravessado pelas emoções, mas não é aquele choro: meu Deus, vocês não entenderam. Não é desespero. Eu sei o que vai acontecer com vocês, eu tenho compaixão, o meu choro é essa dor, porque eu sei que vocês vão sofrer. Mas por que tu choras, Senhor? Tu te recordas de Natanael, Ben Elias, o paralítico que a gente curou hoje à tarde? Ele está nesse instante dentro de um prostíbulo, turvando a mente com vinho, contando as glórias de uma cura, que a doença justamente freava essa sombra dele, e agora ele está se vangloriando de estar curado, num total estado de perturbação. Ele curou o corpo, mas adoeceu novamente psicologicamente. Então eu choro por ele e choro por ti. Que são não entenderam o meu amor, não entenderam. E eu avisei aí, eu falei: te levanta daí, levanta-te, anda, mas não és mais, porque essa tua doença vai voltar. Então ele vai. Então muitas pessoas que Jesus curou adoeceram outra vez. A Mary Rodrigues coloca isso no seu A Cura Real, a sua Luz do Mundo, a última mensagem que ela coloca no Luz do Mundo, que uma jovem vai buscar Jesus paralítico e pede a ele, ela é levada pelo Pai Rico à presença de Jesus e pede a ele: Jesus, cura-me, o que tu queres que eu te faça? E ela responde: eu quero que tu me cures, eu sou jovem, eu tenho até mesmo um namorado, eu tenho a necessidade de ser mãe, de dar um filho, de construir uma família. Aí Jesus olha para ela, ele libera os filhos, conflitos. Ele olhou para ela e fala: eu vou te dar muito mais do que tu está me pedindo, muito mais. Vai para a tua casa e espera. Não curou. Ela tinha psicologia para aguentar a doença. Ele sabia que a doença seria uma metamorfose transformadora para ela. E ela saiu de lá revoltadíssima. E ela saiu de lá: esse é um mentiroso. Todo mundo diz que ele cura, ele não curou nem a mim, não fez nada. Eu só tinha 15 anos, ele nem quis tocar minhas pernas. Quando ela soube que ele foi crucificado, ela chorou: é mentiroso, tinha que morrer mesmo. E depois que os meses foram se passando, os anos se passaram, ela fez 30 e poucos anos, já estava mais madura. Ela começou a encontrar as pessoas que ele tinha curado e que haviam se tornado desequilibrados outra vez. Homens que haviam recuperado o movimento das pernas, mas agora caminhavam na direção do prostíbulo. Mulheres que haviam recuperado o som da voz e agora, saindo daquele lugar de deficiência, nutriram sentimentos de vingança e estavam querendo se vingar das pessoas que maltratavam ela a partir daquele lugar de deficiência. Então as pessoas enlouqueceram caminhando na direção psicologicamente de um abismo. Aí ela começou a achar que a paralisia dela não era tão cruel assim, e que ela não era tão infeliz.
E quando ela começou a perceber que a doença foi um freio para que ela não caminhasse na direção do desequilíbrio, ela começou a entender Jesus. Aí ela fala, conversando com a amiga: Jesus me deu muito mais do que eu precisava, e em verdade ele me curava, porque se ele tivesse me curado, eu tinha arrumado o problema outra vez. Então passa por essa realidade, é o filtro da consciência que a gente conversou aqui. Então, falar da psicologia de Jesus é um mistério em alguns níveis para a gente. Nós conseguimos falar da psicologia de Jesus a partir da nossa lógica sombria. É tanto que nós olhamos e nos projetamos nele, sem entender realmente qual é esse nível de sentimento. É algo que nós não ainda realizamos em termos de diferenciação psicológica, em termos de experiência emocional, mas que com certeza, isso eu posso falar, reflete um amor profundo que ainda não construímos. Um amor tão grande que dá a si mesmo em sacrifício para poder mudar a humanidade. E é uma coisa que talvez seja próximo ao amor de mãe, que eu também não consigo compreender nessa existência. Poderíamos fazer um paralelo dos diferentes níveis de consciência, dos diferentes níveis de consciência com os diferentes mundos? Sim. Por que são os mundos? São níveis conscienciais. Um umbral é um conjunto de consciências que vibram naquele estado vibratório. Então, quando eu desencarno, eu sou arrastado por aquele vórtice de energia que vibra na minha vibração. Como todo mundo pensa aquilo, eu sou arrastado para lá. Então eu vou para o umbral e fico lá. Agora, se eu vibro numa condição superior, numa colônia superior, numa instância de consciencial superior, eu vou ser arrastado para lá. Ou seja, o nível de... O que é um inferno? É um estado de consciência. Quando o corpo sai da realidade psicológica, a consciência se revela. Então o que eu vejo no umbral sou eu mesmo. É a minha realidade que o corpo recalcou, que os mecanismos de fuga, as defesas do ego fizeram de tudo para não encontrar nessa existência. Então eu preciso descer no meu umbral hoje, agora, para que mais tarde esse umbral seja consciente para mim e eu não preciso mais passar por lá, ele seja integrado dentro dessa realidade. Eu me posicione diante do meu umbral anterior, a partir de um lugar amoroso de acolhimento, que eu vá conquistar essa realidade na direção da luz. Então é perfeitamente possível fazer esse paralelo. Então tem estados de instâncias espirituais que a encarnação já não é mais uma encarnação como a nossa, onde a encarnação se processa sem estados de inconsciência entre uma encarnação e outra. A infância não é igual aqui. A infância é um processo traumático para nós, o nascimento é um trauma. O ego se organiza a partir do trauma do nascimento, das neuroses da mãe, das neuroses do pai. Então, quando nós estamos no ventre, nós recebemos muito impactos e tem doenças que são doenças físicas, hoje que vêm desde a barriga, do que a mãe pensava, do que a mãe sentia, da briga que ela tinha com o pai, da briga que ela tinha, os conflitos que ela queria se separar, estava grávida, aquilo vai sendo mandado para a criança. A mãe que quer um sexo na fantasia e está portando outro sexo no ventre. Então, tudo isso vai, só que a culpa não é só da mãe, o pai também está ali. Não é culpa, mas a influência. Isso me define? Não, mas tem influência. Se eu for imprevidente, eu defino, vira um destino. Mas a mãe, a voz volta, a mãe e o pai voltam naquela realidade. É tanto que na psicologia analítica a gente fala dos complexos maternos e do complexo paterno, que são estruturantes da personalidade, são formas dinâmicas. Então quando a gente vai fazer uma coisa, a gente escuta a voz da mãe e do pai na cabeça da gente. Tem hora que a gente parece cópia. Nossa, eu fiz uma coisa, até o jeito da mão de mexer foi igualzinho. Tá ali, constelou. É aquela realidade, o jeito de falar, o jeito que briga, o jeito que estuda, o jeito que responde, está ali. E quando a gente vai fazer o processo de autoconhecimento, a nossa tarefa é nos separar dessas imagens, ouvindo, honrando essas imagens, por mais terríveis que elas sejam, agradecendo essa realidade, achando um lugar para ela dentro de nós, mas sem deixar que essa personalidade seja o nosso caminho, porque aí nós vamos repetir a história paterna-materna dos conflitos, e não só do pai e da mãe, nós vamos refazer a história da sombra familiar, porque os nossos parentes também estão dentro de nós nos atravessando. Mesmo que nós não estejamos em contato direto com eles, a família tem uma alma. Então você vê, de repente, você com uma doença do teu bisavô, que não é só uma questão física,
mas que faz a ponte com as suas gerações através dessa sombra. À medida que eu vou me libertando desse processo, eu emerjo do inconsciente coletivo, emerjo do inconsciente familiar, me separo das personalidades do pai e da mãe, sem romper, mas ressignificando, e faço um processo de individuação para o meu eu acontecer, em camadas, vou me libertando. Só que isso não é organizadinho assim, isso vai se dando capilarizado em várias áreas, em vários momentos. E é necessário fazer isso, é necessário fazer esse processo. A primeira vez que nós fizemos isso na nossa existência, ao longo de todas as existências, foi quando os espíritos que nos trouxeram para a Terra na condição de ovoides ainda em desenvolvimento, de mônadas, cortaram o cordão umbilical com a gente. É o nosso, vamos dizer assim, o nosso segundo, porque o primeiro é de Deus, e só Ele sabe. O segundo nascimento mais marcante é quando os espíritos superiores cortam esse cordão. Agora a responsabilidade é tua. Nasce a razão, nasce o livre-arbítrio, nasce a responsabilidade. Não vou mais pagiar. Está tudo formado, está tudo organizado, o instinto já está funcionando, as coisas já estão tudo organizadas e agora eu vou só intuir, mas o resto das escolhas são tuas. Então começa a surgir a mitologia, as religiões, quando o espírito ganha livre-arbítrio a partir dessa realidade. E em termos psicológicos, esse cordão também precisa ser cortado com a mãe e o pai. Precisa ser cortado em relação aos padrões transgeracionais da família. E isso é uma elaboração para a vida. Não é para hoje. Eu acordei, fiz uma sessão e resolvi. Não é a vida. É a meta da vida realizar essa realidade. Só um minuto. E isso vai conduzir a nós ao tema do seminário, o despertar da consciência. Mas quando eu falo despertar da consciência, não é a consciência egóica. Acordar o ego é só uma das partes, mas na realidade é como foi dito, é a personalidade total, que nós chamamos na psicologia analítica de self, e que Allan Kardec chama de espírito com E maiúsculo. Aquele espírito que é o espírito imortal, que acorda, não é aquele espírito com E minúsculo, que não tem consciência. É o espírito da consciência da totalidade. Nem todas as pessoas têm acesso a terapeutas ou conhecimento ou complexo para tratar à vista da doutrina. Como fazer então para se curarem desses transtornos psíquicos causados pelos pensamentos repetitivos e por espíritos sofredores? A oração é um dos melhores tratamentos para esse processo. Ore por você, mas é aquela oração que a gente falou na semana passada, no sábado, ontem. Aquela oração do publicano: Senhor, cura minha sombra, cura porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ele vai assumir, mas não é um lugar de autopiedade, como se fosse uma vítima. Eu assumo que eu sou, mas me ajuda, cura esse defeito. A prece está aí, está irradiando, está levando amor. Esse é um dos processos. Você pode comprar um livro, se você tem dinheiro para comprar um livro, compra as obras da Joana e vê as visualizações. O Divaldo bota um monte de visualização na internet que é de graça. Você pode se curar ali também. Ali é uma psicoterapia. Você vai fazer. Então você já tem a oração e tem a visualização. Você não pode pagar o psicólogo. Então já é dois processos que eu garanto para você que você vai mudar alguma coisa. É garantido, desde que você faça de verdade. Alguma coisa vai mudar. Pode ser que você não vá virar santo, mas alguma coisa você vai mudar. É impossível fazer isso não mudar. Então o hábito da oração, o hábito de fazer as visualizações curativas, que é tudo gratuito. A gente não precisa ser um acadêmico para fazer visualização, basta entender. E uma técnica de meditação simples também cura. Qualquer um. Se você comprar um livro, ou não precisa nem comprar, baixa na internet, de graça. Você vai baixar lá, você vai ter várias técnicas de meditação. Você vai escolher uma que se adequa mais ao seu estilo psicológico. Se é ansioso, se não dá conta de ficar sentado, você vai achar o seu jeito, vai escolher a técnica e vai meditar. Isso também vai curar. A oração, ela é um excelente remédio contra os espíritos sofredores, porque ela vai te proteger. E a oração por você, essa oração que a gente faz pela gente, com a cura dos defeitos, a cura moral, a cura dessa realidade, e orar pelo anjo guardião. Anjo guardião me protege, me ajuda, me conduz, me dá intuição. Isso também é curador. A segunda forma de fazer psicoterapia, Allan Kardec ensinou. Está lá na obra básica toda. Qual é a sentença? Qual é a máxima? Fora da caridade, não há salvação. Quando eu vou fazer a caridade, inicialmente as minhas caridades
elas são projeções das minhas marcas internas. Nossa, eu acho que eu vou fazer caridade cuidando de criança. Fica de olho nisso, porque tu está fazendo caridade com a tua criança ferida e não tem problema nenhum. Vai lá e faz, porque está curando. Vai lá. Depois tu vai amadurecer e vai ser um momento de falar, nossa, eu acho que esse trabalho deu. Eu vou para outro trabalho. Ou seja, algo se processou em ti que está curando. E à medida que tu vai se curando nesse exercício que sai da concha do ego para o exercício da caridade, tu transita para uma realidade não egóica, mais social, mais sociocêntrica. Tu deixa de fazer aquela coisa só pensada em ti, naquela condição de vítima, de queixoso, de que só pensa em ti. Então, quando tu faz esse movimento, é uma psicoterapia. E Allan Kardec foi tão severo com isso que ele falou: se tu não fizer isso, tu não se salva. Tu não vai se salvar. É tanto que ninguém faz terapia sozinho, eu preciso do outro. Eu tenho que estar com o outro para poder acontecer. Então, se falta a escassez financeira, o Evangelho de Jesus é a saída. Então, tu vai praticar a caridade olhando onde é que está a minha energia para ir para a caridade. Tu vai se encontrar naquele lugar. Tu vai ver por que eu quero fazer palestra, por que eu quero cuidar de criança, por que eu quero entregar a cesta básica, por que eu entrego a cesta e dou uma emoção. Olha lá, tá lá, tem um negócio lá. O fulano veio, entreguei a cesta, o fulano veio, foi ingrato, falou comigo. Todo lugar a minha cura. E inicialmente essa caridade, ela não é muito caridade. Ela é uma caridade mais infantil, porque ela é inconsciente. A gente quer ajudar os outros, na realidade, na tentativa de ajudar uma ferida interna. Mas se tu não insistir nisso, ela não vai virar cor. Ou seja, tem que fazer por aí. Então, primeiro é infantil, é egotista, e depois transcende com um amor real, um amor mais amadurecido, um amor doação, o ágape do amor. Mas isso é para a vida, é uma conquista para a vida. Então eu tenho a oração por mim, a oração pelo meu anjo guarda. Eu tenho a meditação, tenho a visualização e tenho a caridade. Se tu fizer pelo menos isso, já vai estar com uma receita de sucesso espiritual aí muito boa para olhar para essa realidade. E, caso possa fazer, busque os tratamentos alternativos fora do espiritismo. Se existem núcleos que fazem tratamento psicoterápico, na Mansão do Caminho tem psicólogos gratuitos. Na Mansão do Caminho e outras casas espíritas apresentam também tratamento psicológico gratuito. O trabalho na mediunidade, tudo isso é uma psicoterapia que pode salvar a gente. Ou seja, se fosse fora da psicoterapia na nossa salvação, Deus e Jesus não seria justo, porque aí só seria para quem pode pagar, quem vai por aí. O Evangelho está lá, é para todos nós, né? Essa realidade é para todos nós. No caso dos loopings da personalidade, né? Eu entendo esse looping como essa repetição, né? Que vai e volta. Quando muitas se apresentam na existência atual, o que se faz? Primeiro é analisar, porque parece que você está preso numa imagem que se repete, tem alguma coisa aí. A sua alma está te chamando a atenção para alguma coisa. É um relacionamento que se repete no mesmo modelo, é um prejuízo que ocorre no mesmo modelo, é um fracasso que ocorre no mesmo modelo. Então você tem que olhar, tem alguma coisa que está ali. Ou seja, a primeira coisa é dar atenção. É dar atenção para aquela realidade. E depois observa o tempo. Né? Quem que eu estou atraindo? Né? É o masculino que me aturge? É o feminino que me aturge? Lembrando que essas coisas são reflexos do meu interno. Então eu atraio imagens que me representam e que vão me tratar a partir de uma lógica que eu também me trato em termos simbólicos. Só que na projeção defensiva eu coloco isso no mundo. Então se eu tenho alguém que me maltrata, que me faz mal, que de alguma forma atua a partir de mim, a partir de uma lógica, em que lugar que eu estou quando eu recebo essa ação do outro? Eu estou no lugar da criança ferida, do pai, da mulher machucada, do homem ganancioso? Que lugar? De que lugar emocional eu escuto o que o mundo faz comigo? Tem que olhar. Qual é o meu discurso? Fulano me feriu. O que você está se queixando? Olha a tua queixa. O complexo está na fala. Fulano é isso, fulano é aquilo, eu queria ter falado isso para ele. Vai olhar a tua fala, pega e escreve isso. Escreve, depois tu olha. Tu vai ver que tu está lá. Então tu vai começar a ler esses loopings, que aparecem essas repetições, como um processo que você está assim, igual o cachorro correndo atrás do rabo, que está querendo realizar alguma coisa, mas que está inconsciente, que está preso dentro daquela realidade. E todos nós passamos por isso, todos nós. É um momento que, graças a Deus, tem esses núcleos aí, porque eles vão chamar a atenção. Então é sempre um rompante, uma realidade psicológica
que vai exigir de nós essa atenção especial para fazer uma leitura energética da vida. Então olha a tua queixa, olha o teu discurso, o que aquilo representa, o símbolo daquilo. O que alguém que fecha a porta 3 vezes para ver se a porta está fechada está querendo? O que ela quer? O que você quer? O que você sente? Segurança. Parece que eu quero segurança. Você acessou. Tem aí. Parece que alguma coisa vai invadir. Eu sinto que está inseguro, que eu preciso ir lá e testar. Eu estou com medo. Os sentimentos estão aí. É simples. Qual é o nome do sentimento? É medo, é tristeza, é ansiedade. Dá nome às coisas. Olha a tua fantasia. O que a fantasia traz? Eu estou me relacionando com essa realidade concreta de alguém que me maltrata, de alguém que não me dá atenção. Por que eu atraí esse tipo de pessoa para mim? Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que ela teve um burnout. Ela simplesmente apagou, não lembrava mais de nada. Entrou num colapso psicológico por excesso de trabalho. Ela trabalhava tanto que ela fez esse excesso. Olha como essa pessoa se trata. Olha como essa pessoa se trata. Ela correu o risco de ter um AVC, de ter um ataque cardíaco em razão do trabalho. Quem foi que escolheu estar naquele lugar? A pessoa. Só que ela está se tratando assim. Tudo na vida dela era prioridade, menos ela. O dinheiro era prioridade. A persona do cargo de chefe era prioridade. A influência de poder dela era prioridade. Tudo era prioridade. E na lista ela era a última. Olha como ela se trata. A saúde dela, o cuidado com ela era o último. Tudo tinha prioridade, menos ela. Ou seja, quem que ela virou? O carrasco dela mesma. Ela pode culpar alguém disso? Não. Aí ela precisou adoecer para entrar nesse colapso, porque a lógica de maternagem dela com ela era quase inexistente. Ela se tornou um homem selvagem, buscando dinheiro, o ânimos dela. Quase um carrasco interno que consumia as energias dela. E ela era o reflexo dela ali. Ela virou aquele masculino muito severo, materialista, seco, sem sentimento. Você está tendo um AVC ou a voz da cabeça dela? Levanta daí e vai trabalhar. Ou a voz, é a voz interna. Aquela coisa severa, não tem sentimento, não tem maternagem, não tem acolhimento. Eu estou doente, eu vou trocar de emprego, eu vou tentar fazer alguma coisa, não dá mais. Agora a prioridade é a minha saúde, eu vou cuidar de mim. Ou a mãe interna. É um acolhimento, eu compreendo, eu dei tudo que eu podia, agora acabou, vou cuidar de mim. Eu sou a prioridade. Vou ganhar menos, mas eu vou cuidar de mim. Mas era tão severo que ela não tinha autocuidado. Isso ocorre quando a gente engorda, ou de alguma forma, quando a gente se abandona por algum tipo de conflito, a gente não cuida do corpo. O depressivo faz isso. Muitas vezes eu estou com uma depressão, a pessoa estampa a depressão no corpo. Né? Às vezes o cabelo reflete muito isso, né? Quando a gente fala, quando você pensa em alguém louco, qual é a imagem que vem na cabeça? Primeira coisa é uma pessoa assim, desgrenhada, né? Olha lá, o cabelo é limpido, essa coisa. Aí você entra num psiquiatra que não faz terapia, que não se cuida, ele está lá toda arrepiada receitando remédio. Aí você fala, que outro louco, né? Como é que um louco vai cuidar de outro louco? Porque fica desgastado, fica contaminado com aquilo. Então, quando a gente olha para essa realidade, o nosso corpo reflete essa realidade, essa libido interior. Então, à medida que eu vou fazendo esse autocuidado, eu vou entendendo esses loops como uma mensagem. Esse disco arranhado que eu vou precisar analisar para sair dessa lógica. E eu tenho que trocar de lógica de vida. Eu não posso, eu descobri que eu sou controlador, agora eu vou me controlar para não ser controlador. Não mudou de lógica, é a mesma lógica. Eu vou me controlar para eu não controlar. Continua a mesma pessoa. Não é assim que a gente faz? Não é por aí. Não é por aí. Ou seja, não dá para ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa. Para curar, tu vai ter que usar a mão esquerda. Se tu usou a mão direita até hoje, agora tu vai ter que usar o outro lado para fazer uma outra lógica. Se eu sou o chefe de uma empresa, uma mulher chefe que teve um AVC a partir dessa lógica racional pesada, por que eu não posso ser chefe de uma empresa a partir da intuição, do amor com meus funcionários, de eu ser materno com eles, de eu criar um clima diferente, de ter menos uma rotina de trabalho, menos igual um tubarão, com sede de dinheiro? Eu posso atuar como homem, inclusive, sendo chefe a partir de uma maternagem. Jesus não era assim? Não só essa lógica que ganha dinheiro. Quantas coisas a gente não realiza através de som e intuição? Não é só o raciocínio que resolve, existe outra lógica.
Quantas decisões a gente não tomou na vida baseado na intuição e não foi no cálculo de A mais B? Ou seja, existe outra forma de decidir na vida, forma de atuar. Então, quando eu mudo a lógica, eu curo. Isso é importante, a tendência é curar. Eu queria agradecer pela oportunidade de ter passado esse final de semana riquíssimo aqui com vocês, nessa experiência que foi tão enriquecedora também para mim. Ao agradecer ao Paulo e toda a equipe, né, que nos ajudou a chegar até aqui e trazer essa mensagem, que na realidade não é nossa, mas que é uma mensagem que tem nos atravessado como meta de vida e que precisa sim ser dividida a partir de uma realidade psicológica que vai tentar de alguma forma mudar a nossa existência para que sejamos felizes hoje, que tenhamos felicidade hoje e que construamos isso, que não seja a nossa felicidade condicionada a um objeto, a um cargo, a uma realidade, que são coisas importantes, mas que nós sejamos felizes na realidade de hoje, nessa realidade que ela brota, como Jesus falou, dentro de um bem-estar, de uma paz interior, de uma subjetividade que vai lentamente nos consumindo, nos favorecendo, nos ampliando o equilíbrio, e que muitas vezes a escassez ou até o excesso das coisas fazem um movimento contrário. Quantas vezes a gente não escuta as pessoas falarem assim, na verdade, eu gosto muito isso de espíritos: eu sou bonito, eu vou para a academia, eu tenho dinheiro, eu viajo para onde eu quero, eu estou com depressão. E isso torna a depressão ainda pior, porque a pessoa tem tudo horizontalmente e está doente. Aí ela sente mais culpa ainda sou espírita, para piorar. Então a pessoa fala: como que eu estou em depressão tendo tudo isso? Porque não é para fora. Não é um processo para fora condicionado ao ter. É um processo interior. É um processo de mergulho, de conexão consigo, de sermos o nosso próprio pai, a nossa própria mãe, de nos conectarmos com essa realidade, nos conectarmos com o divino. Isso leva tempo. Não dá para ser feito da noite para o dia, num salão de palestra, numa tarde. Nós temos essa motivação, e as palestras servem como esse fator motivacional. Então, se você não entendeu nada da palestra, você já sabe que você está precisando estudar mais ainda, porque tem um lugar que você vai precisar alcançar. Se entendeu só um pouco, nossa, que beleza, agora já entendi um pouco, eu vou passar por esse processo. E a gente também que faz a palestra também é assim, eu escuto outros palestrantes, e a gente se admira e fica: nossa, que beleza, eu vou estudar isso aí, vou pegar esse livro, vou ouvir isso, escuto o palestrante, vai pegando conhecimento. Então essa troca gera essa construção. Então, dentro da minha realidade, eu vou buscar essa sintonia com uma realidade maior. Eu desejo a vocês muita paz na caminhada de vocês, muita luz, muita harmonia, e que a paz de Jesus esteja sempre conosco e nos abençoe.